Sabe quando a gente fala assim, esta peça é minha e ninguém tasca, esse pedaço de bolo é meu e ninguém tasca? Pois é, lendo a palavra de Deus, a gente percebe que temos uma missão e que essa missão é nossa e ninguém tasca. Olha só o que está escrito aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois é para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Gente, apaixonante esse texto, e isso só nos traz uma responsabilidade de que nós temos uma missão e nós aprendemos a respeito dela exatamente com o nosso mestre. Como nós vamos aqui observar, quais foram os segredos, de Jesus ali para que ele cumprisse essa sua missão? Ele, a gente sabe, tinha tudo para estar lá no céu, tranquilo, ele e o Pai, de boa, na lagoa, mas de repente ele aceita essa missão de vir se fazer homem para nos salvar, especialmente sabendo que nós somos, éramos, seremos pecadores. Mas ele trouxe esse sentido da redenção para mim e para você, e ele não falhou na sua missão. Agora, quando a gente pega esse texto de saber que nós temos uma missão, Deus te chamou para uma missão. Onde você está, não importa se você agora me assiste em um quarto de hotel, dentro da sua casa, está no seu escritório, se você me assiste dentro de um dos presídios aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, se você me assiste dentro de um quarto de hospital, não tem problema, mas você tem uma missão porque Deus vai te olhar sempre dessa forma particular, contando com você. Então, aqui, Jesus nos ensinou que, para que a gente cumpra cabalmente ali a nossa missão, é necessário que tenhamos intimidade com o Pai. Aqui você viu que ele levantou alta madrugada, eu imagino que isso aí devia ser umas 3, 4 horas da manhã, não é verdade? E ele foi orar. Eu pergunto para você, hoje, aqui ao vivo, estamos numa quinta-feira. Quanto tempo você dedicou à palavra de Deus, à oração nessa semana? Quanto tempo hoje você já parou para meditar aqui na palavra do Senhor? Meditou talvez ali em um louvor, em uma canção que falasse da palavra de Deus, que isso trouxe ali uma reflexão ao seu coração. Lá em Tessalonicenses a gente aprende que orai sem cessar. Ou seja, você hoje já parou para orar um pouquinho? Parou para falar com o Pai? Então, nós precisamos rever para que cumpramos a nossa missão, é necessário que a gente tenha essa intimidade com o Senhor. Aqui, Jesus também vai nos dar um senso de prioridade como norte para o cumprimento ali da nossa missão. Ou seja, quando aqui os discípulos chegaram para ele, Simão, Pedro chegou para ele e falou assim: olha, mestre, está todo mundo te procurando aqui. Ele já estava ali, ele já estava situado, ele já havia pregado, ele já havia anunciado o reino, ele já havia falado da salvação, ele já havia operado milagres. Se ele ficasse ali, pronto, mataria a galinha dos ovos de ouro. Mas não, o senso de prioridade dele aqui foi estabelecido quando ele disse: olha, nós precisamos de ir a outros lugares para falar. Anunciar a palavra para todos nós deve ser sempre uma prioridade. Você talvez diga para mim: pastor, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não tenho essa pegada assim de chegar e... deixa eu te falar um negócio aqui, Jesus te ama. Talvez, não é isso. Talvez é onde você está anunciar, porque talvez o seu modo de vida seja talvez a única Bíblia que alguém vai ler um dia. Então, por isso que você precisa aqui atentamente saber que Deus te
te estabeleceu, Deus te escolheu, não foi só para te salvar, mas para que você seja também elemento para a salvação de outros, assim como alguém foi usado para que você chegasse à salvação. Essa deve ser a prioridade para você cumprir a sua missão no Evangelho. Pensar que o Evangelho é só tocar, cantar, pregar, não é nada disso. Talvez ali, aquele zelador da nossa igreja esteja cumprindo mais fielmente a missão do que talvez outro que está só pensando na plataforma. Você entende isso? Então é por isso que nós temos que pensar nessa devocional para esse dia, para essa manhã, para saber que nós temos um dia para priorizar a vontade de Deus. E aí nós vamos ver que Jesus também, para nos motivar a isso e assim, para nos dar o sentido dessa prioridade, ele vai nos mostrar que precisamos ter compaixão aqui das pessoas. O que é essa compaixão? Eu me compadeço daquilo que elas sofrem, eu sofro junto, eu crio essa empatia. Você tem nas suas relações aí, no seu ciclo familiar, no seu círculo de amizades, você tem gerado essa empatia com quem está ao seu lado? Você tem parado para perceber o que o seu próximo está sentindo? Qual é a necessidade dele? Aqui Jesus se deparou com um leproso. Diante de uma fala, poderia ser colocado em contradição. Mas não, ele vai nos ensinar que essa compaixão, ela independe de tempo e de hora. Isso tem que ser um estado natural da gente, de sermos humanos, de sermos mais atenciosos com quem está do nosso lado. Por exemplo, você cumprimentou aquela faxineira lá no shopping, quando você estava lanchando e ela passou por você, limpando ali a praça de alimentação? Você nem viu? Pois é. Aquela pessoa, imagina que ela está com fome, vendo todo mundo comendo e às vezes ela não recebeu nem um pedacinho de pão para a sua alma. Quando a gente, oi, como vai? Senhora, tudo bem com a senhora? Tudo jóia? É isso que a gente nos torna mais humanos e isso é uma forma de pensar assim, eu estou cumprindo a minha missão e essa missão ninguém pode fazer por mim, ela é minha e ninguém tasca. É com esse sentido desse ânimo, desse entusiasmo que nós vamos pensar aqui sobre essa ideia. E Jesus, quando se deteve ali para curar aquele leproso, ele também rompeu com um monte de religiosidade. Por quê? Ele não podia nem chegar perto do cara. E então, hoje, nós às vezes não queremos chegar perto das pessoas porque redes sociais estão nos afastando. Às vezes, o nosso comodismo, temos buscado ficar assim, deitado eternamente em berço esplêndido ali. Tudo isso tem nos afastado das pessoas e isso tem trazido em nós esse senso de religiosidade que ao invés de nos aproximar, ele nos afasta. Ao invés de atrair, ele repele. E aí eu penso junto com você, olhando para esse texto, você tem cuidado bem da missão que Deus te confiou? Você tem buscado cumprir a vontade de Deus? Você tem buscado conhecer a vontade de Deus em oração e leitura da Bíblia? É legal você participar dessa devocional conosco, mas eu quero te sugerir a pegar esse texto, está aí na sua tela, pegue esse texto, medite nele, tire palavras, comece ali a pensar, a entender, a conjecturar sobre o texto. Ou seja, pare para ouvir Deus, pare para falar com Deus. Está com um problemão hoje para resolver? Fala com Deus antes em oração. Aí sim você vai entender que talvez nesse problemão há uma missão gigante para você. E essa missão, sabe o que vai acontecer dela? Se você despertar, ela vai ser cumprida e pessoas conhecerão seu Deus. Agora, se você deixar de lado a sua missão, naturalmente, algumas pessoas podem não conhecer a salvação em Cristo. Fechado? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.